Pessoal, podem ir conversando aí, tá? Enquanto os alunos entram, podem bater o papo com vocês. Eita, eu vou trocar de camisa, esqueci de trocar de camisa para a aula. Vou colocar, ó. Espera aí, enquanto a pessoa está entrando, eu vou aqui trocar de camisa. Tá certo, professor. Michele, fala alguma coisa, Michele. Tá bem, Michele? Será que ela conseguiu entrar agora? Ela disse que acho que vai conseguir. Pedrinho, saudade de vocês. Não é? Ela disse que desinstalou e instalou de novo para ver se consegue entrar. Acho que agora tá certo. Yara. Yara Cristina. Jonas ficava com a camisa do Flamengo, né, Jonas? Jonas, cadê a farda, Jonas? Tá em Parnamirim, ele tá em Moscou, né? Tá. Jonas, onde é que tu tá? Tu tá em Mossoró, é? Tá no interior do interior. No interior. Alguém avisa pra ele que o microfone dele tá desligado? Você já avisou. E agora? É. Cadê tua farda, Jonas? Tá em Parnamirim, pô. Tô aqui no interior. Sim. Interior dos interiores. Eu fui mangar de você ontem, minha internet caiu. Tá achando pra mangar. Tá vendo? Levei castigo. É. E essa declaração de amor aí na cabeça de Pedro? Cadê Pedro? É. Estou admitindo aqui os alunos, tá? Tem dois alunos que estão aqui, eu tô admitindo. Tem duas alunas que eu estou colocando para admitir e não consigo. É Luana Cardoso e Luana Silva. Um tempo apertando aqui e não entra. Não aceita. Vamos ver se Luana Cardoso dá certo. Luana Silva deu certo. Yara. Yara veio aí, ó. Vai ser que horas a prova, professor? Vai ser 9 horas, tá bom? Vai ser um tempo de 1h30. A gente vai usar o Google Meet. Oi? Pessoal, todos têm o Google Meet, tem? Tá ok? Eu? Como é? Tudo marcado. É tudo marcado, não tem como fazer de escrever, não. Olha a Yara aí, ó, gente. Yara chegou dando aí a... Yara! Microfone, Yara. Microfone, Yara. Bom dia, gente! Bom dia, só faltou você, mulher. Eu tenho que desinstalar o Zoom e instalar de novo. Chegou Bem na hora da aula, que raiva! Que raiva! Oi, Jonas, tudo bom? Tudo bom. Entrou em aula. Ô, Yara, pessoal, vocês têm um Meet, tem? Eu tenho. O Google Meet, Jonas, você tem? Você tem, Michele? Eu tenho, mas eu apaguei. O celular é ruim aí. O meu eu tive que desinstalar. O Jonas, ou um ou outro, né? É, um é o outro. Não, porque eu queria fazer a prova pelo Meet. Porque o Meet, ele não... É melhor, professor. É melhor e ele não tem... É melhor. É o que, Yara? O Meet é melhor, né? O Meet é bem melhor. Então, do que esse Zoom.
Aí eu preciso que o aluno utilize o Meet na terça-feira e depois ele deleta de novo, não sei. Para que a gente faça a prova no Meet. Tá certo? Certo. Tá certo. Vamos dar só um tempinho o pessoal entrarem. Eu perdi a primeira aula, professor, e agora? Tá gravada. Eu tô vendo ali com o menino como é que faz para enviar para os alunos que estão pedindo a aula, tá certo? Né? E essa aula... Ô, professor, e esses slides que o senhor está dando da aula desde ontem, você vai mandar no grupo? eu tinha que ter mandado ontem, esqueci, mas terminando agora a aula eu já mando, tá certo? Manda para a gente dar uma estudada. Professor, Oi. tem como o senhor mandar essas aulas gravadas amanhã? Eu dependo ali de como eu vou mandar essa aula, tá certo? Eu tô vendo isso hoje, eu tô tentando ver se mando ainda hoje. Tá? Vou lutar, assim que terminar a aula, eu já entro em cena para ver. Bota aí mais aqui assim, bota. Eita! Eu já entro em cena ali, eu já entro em cena, tá certo, gente? Para que a gente já pegue essa aula hoje. Tanto a gravada, quanto as aulas eu vou enviar hoje, tá certo? Os slides dessa aula. Vamos lá retomar? Estão vendo a tela? Sim, professor. Pronto. Quinta de Cássia. Eu estava ali na presença de 21 alunos. Está faltando uma pessoa. E eu sei quem é, porque eu sou muito observador, é a Fernanda. Avisa a Fernanda que a aula começou, porque ela pode pensar que só foi aquele primeiro tempo e terminou, né? Tá? Se alguém puder avisar. Deixa que eu avise aqui, que ela falou comigo hoje mesmo, tá bem aqui na frente ela. Danilo tá tão quieto hoje, professor. Não é, né? A gente ouviu a voz de Danilo. Também, o coitado, quando ele entrou, a aula terminou. Foi mesmo, professor, perdi a hora. Por isso. Eita, Danilo, falou. Por isso que Danilo estava calado. Mas eu perdi a primeira também, Danilo. Mas não foi por perder a hora, não. Professor, só fiquei na dúvida do pós-renal. Certo? A gente fala. Como é? Alguém tá baixo. Tá baixo o seu microfone, viu? Quem tá falando, não sei nem quem é. É Thaís. Sim, oi, Thaís. Ela tá entrando pelo terceiro, ela vai entrar agora. Ela colocou errado, sem querer. Sim, ela tem colocado o terceiro, né? Eu aceitei ela agora, foi. Isso mesmo, Thaís. Veja sentimento aí, Thaís, pela perca da sua avó. Tá certo? Obrigada. Ontem uma aluna minha também perdeu a avó dela. Coisa. 93 anos. Meu sentimento, Thaís. Você perdeu sua vozinha, foi, amor? Foi. Meu sentimento. Nosso sentimento a vocês. Nosso sentimento, Thaís. Obrigada, galera. Pessoal, estou admitindo aqui a Rafaela. Geralmente eu seguro um pouquinho para ela também não perder o conteúdo, tá? Então vamos lá, né? Aqui da minha injúria renal aguda, né, que é um tópico importante, que eu já frisei, né? Eu tenho que entender o seguinte, que na minha injúria renal aguda é só nela que existem essas fases, tá? Porque a minha crônica, ela é de fato definitiva e vai ser a nível renal, tá certo? Porque a minha crônica, ela não tem a fase pré-renal. Porque o meu problema é no rins, não tenho dúvida, né? Tá bom? Então, repetindo aqui para vocês entenderem. Minha injúria renal aguda, ela descompromete, ela pode se dar por 3 pontos ali
né, na anatomia do nosso sistema urinário, tá certo? A minha fase pré-renal está dizendo o quê? Pré-renal é que é antes do rins, né? Estou repetindo para a Yara que chegou agora também, tá? Então, são todos os acontecimentos que acontecem dentro do meu organismo. Só uma pergunta, professor. Oi. O que é injúria? Injúria renal? Injúria renal, injúria é uma lesão ali, tá? Porque eu falei bem antes também, Yara, que aí nossa sociedade de nefrologia, ela vive alterando ali as terminologias, tá certo? E antes era chamada de DRC. O que era DRC? Doença renal crônica, ou DRA, doença renal aguda. Depois, por bem, eles acharam melhor chamar de IRC e IRA. O que seria IRC? Insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. E agora eles chamam de injúria, tá? Injúria nos remete a um comprometimento ali renal, tá? Que eu não consigo, ali de início, saber o que é. Tem que se investigar para saber qual é esse acontecimento ali. Aí chama de uma injúria. Injúria renal, né? Eles não remetem a um problema da sua funcionalidade renal, que ao investigar encontra a causa, tá? Que muitas vezes essa injúria renal, ela não é uma insuficiência renal, né, gente? Ela está sendo uma insuficiência renal em decorrência da lesão que ocorre aqui como modelo pré-renal, tá? Por exemplo, na minha fase pré-renal, meu rins está funcionando. O que não está funcionando é o resto do meu organismo, que não consegue mandar aquele sangue com dejetos para o rins liberar. Então, por isso que é uma injúria. Eu tenho alguma coisa ali que está impedindo o rins funcionar, mas ele funciona. E aí o exemplo que eu dei foi a insuficiência cardíaca congestiva, né? Que a gente viu lá na aula de cardiologia, falando do ICC esquerdo, ICC direito, que for feito no caderno aí desse ICC, vocês vão remeter a essa lembrança, né? Quando o meu ICC esquerdo, foi até questão de prova na época, tá, gente? Quando o meu ICC esquerdo não está funcionando, né? Quando eu tenho a minha insuficiência cardíaca congestiva esquerda, isso quer dizer o quê? Que eu estou tendo uma retenção de líquido a nível pulmonar. Isso está bem claro. Quem anota a aula vai ver isso se voltar, tá? Quando o meu ICC direito não está funcionando, eu tenho uma retenção de líquido nas partes inferiores do corpo. Abdômen, membros inferiores ficam demasiados. Isso a gente viu na aula de cardiologia, né? Então, muitas vezes, esses ICCs, ele causa a injúria renal pré-renal. Ou seja, meu rim está aqui esperando receber o líquido, funcionando muito bem, só que eu tenho um problema, uma outra patologia que não está me remetendo esse líquido ali para ser filtrado, porque ele está retido lá nas pernas, porque ele está retido lá no pulmão, causando um edema de pulmão. Um EAP, né? Um edema agudo de pulmão, tá certo? Então, minha patologia da injúria renal aguda pré-renal é tudo que acontece antes do rins, mas os rins estão funcionando, tranquilo? Um outro exemplo é uma hipovolemia, não é isso? Eu tenho uma diarreia totalmente aguda, né? Totalmente crônica, bem severa ali, e aí eu não tenho uma reposição de líquido, não bebo água, não consigo beber água que eu fico vomitando, não consigo tomar suco, nada, que eu boto para fora, e não procuro o hospital para uma hidratação venosa. Então esse paciente vai desenvolver uma injúria renal pré-renal, tá certo? Tranquilo aí, gente? Tranquilo? Eu perdi a aula primeiro, aí estou meio perdida, mas eu me acho. Isso. Mas praticamente essa formação aqui, Yara, começou quase agora, né, isso, gente? Só para que a Yara possa entender, para dizer assim, ela não está se sentindo mentalmente como prejudicada, eu vou voltar do início do slide só para ela entender. Não vou falar tudo, depois ela lê, tá? Yara, a aula de hoje, meu Deus, a gente começou falando de litíase renal, é nosso primeiro tema. Está aqui o slide, a gente falou de litíase renal. O que é litíase renal? É pedra no rins, tá certo? Sei. Então, só para você entender. A gente está falando de cálculo renal, pedra no rins, falando das causas ali, que depois você vai estar vendo, tá certo? Só para nortear ali o que foi falado.
Manifestações clínicas, quais são as manifestações clínicas da litíase, o que o paciente sente quando ele tem pedras no rins, né? Aí Rafaela citou o exemplo que ela não sentiu nada, é porque ela de fato tinha uma litíase renal ali a nível de que a gente chama de grão de areia, tá? Que eu também tive, tá, Rafaela e pessoal? Eu tive uma lombalgia, né? E aí, quando foi ver, era a litíase renal também, que era só a nível de grão de areia, tá? Faz muito tempo, faz o quê? Uns 8 não, uns 10 anos que eu tive. E a partir dali eu adotei o hábito de água mesmo, tá? De utilização de água, né? Com maior frequência. E aí eu nunca mais tive, né? Então foi só uma vez. Também fui eliminado pela urina com chá de quebra-pedra, né? E água. Falamos do tratamento da litíase, tá certo? Cuidados de enfermagem. Aí a gente falou da injúria renal aguda, tá certo? Que o que é a injúria renal aguda? Né? É a perda súbita da capacidade dos rins de filtrarem os resíduos, tá? Como seus sais líquidos, né? Isso do sangue, tá? Quais são os meus sais? Meus eletrólitos, tá? Ali o rins vai filtrar. Opa, eu vou liberar essa glicose, né? Porque ele é o controlador ali, tá certo? Vou liberar esse potássio, vou liberar esse cálcio. Opa, eu tenho que absorver a água. Então, lá na alça de Ehlen, dentro dos rins, a gente consegue reabsorver algumas substâncias se o rim mesmo faz controle disso, tá certo? Quando ele está filtrando, está indo para a saída, né, para a bexiga, o rim na alça de Ehlen diz assim, não, essa substância tem que ser reabsorvida, e ela manda de volta para o organismo, tá certo? E aí foi quando eu entrei nessa parte, Yara, né, da injúria, né, porque na minha insuficiência renal ali, ela vai se caracterizar por 3 etapas, que é o que a gente chama de pré-renal, que eu expliquei agora há pouco, que acontece antes do rins, em decorrência de uma causa ali, né, no meu organismo. Depois a gente entrou na causa renal, né? Eu tenho, por exemplo, ela não é aguda, a causa renal aguda ela pode ser revertida, não é isso? Então, por exemplo, eu tenho um caso ali de paciente que eu citei, de picada de cobra, não é isso? De pacientes que fazem uso de antibióticos. Gente, tem pacientes que usam 3, 4 tipos de antibiótico dentro de um hospital, durante o dia, que seu rins vai parar, tá? É uma agressão muito forte ao rins, você fazer uso de antibiótico. O abuso do antibiótico ali, ele vai parar. Só que essa insuficiência renal naquele período, que a gente chama de aguda, ele retoma a funcionalidade quando cessar o tratamento de antibiótico e estimular a diálise ali, só para ativar o rins a voltar a funcionar, tá certo? Né? E aí a gente tem o que é a causa ali da injúria renal. Eu tenho uma causa ali relacionada a uma isquemia, tá? Uma necrose capilar, né? Por exemplo, o veneno da cobra, ele vai causar uma necrose ali capilar temporária, tá? Eu tenho os AINES, que vai fazer a paralisação dos rins. Todo profissional da saúde, ele sabe que todo um anti-inflamatório é que a gente chama de nefrotóxico, tá certo? Eu tenho que tomar um anti-inflamatório? Eu tenho, mas eu tenho que tomar com cautela e com a extrema necessidade, porque eu sei que eu estou lesando meu rins, tá? Não, ele é nefrotóxico, não tem para onde escapar. Ah, mas eu tenho que tomar porque meu dedo está doendo. Sim, você vai tomar, porque vocês não podem abusar desse anti-inflamatório. Eu vejo pessoas tomando anti-inflamatório para dor de cabeça, tá? Então tem pessoas que... Professor? Oi? Então quer dizer que o anti-inflamatório, ele prejudica o rins, né? Exatamente. Ele é nefrotóxico, de fato, tá certo? Então eu vou usar o anti-inflamatório quando? Quando eu precisar. Pessoal, eu preciso tomar um anti-inflamatório para uma dor de cabeça? Não, né? Eu tenho medicamentos menos agressivos ali que vai sanar minha dor de cabeça. É nefro o quê, professor? Nefrotóxico. Tá. Ele é tóxico aos rins, tá certo? Tá? Ô, professor... Você pode até botar... Só um momentinho, Mari. Aí eu já falo. Você pode botar, Júlia, por exemplo, na internet, medicamentos nefrotóxicos. Você vai ver ali na primeira linha o anti-inflamatório, o diclofenaco de potássio, de sódio, o nimesulida, tá? A linha dos anti-inflamatórios, eles são nefrotóxicos. Fala, Maricélia. Sim, é só um anti-inflamatório que prejudica o rins ou outros tipos de medicações também?
Não, nós temos outros tipos de medicações, tá certo? O antibiótico, Sim. né? Você lembra que eu falei que tem paciente que faz uso de 4 tipos de antibiótico dentro do UTI, né? E aí ele termina paralisando ali os rins pelo uso do antibiótico, tá certo? Esse ibuprofeno, ele é muito ofensivo Tudo bem. para o organismo? Só um momento, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui que fica apitando e eu liguei para mandar a terceira aula. Só para eu desativar ele que fica apitando aqui no meu ouvido. Mensagem que está chegando. Desculpe, tá? Pode falar, Yara, como é? O ibuprofeno, Sim. ele é muito agressivo ao organismo, como o tipo o omeprazol, ou não? É que você já entrou no omeprazol. O omeprazol vai causar demência, né, do Não, cérebro. eu digo assim, porque o omeprazol, ao invés de você usar o omeprazol, você usa pantoprazol, né? Aí eu falo do ibuprofeno, o que ele causa, a gente tomar ele. Veja que o ibuprofeno, ele está na classe dos AINES, tá? Se ele está na classe dos AINES, ele é classificado como um anti-inflamatório não esteroide, não é isso? Então, ele prejudica os rins, tá? Ele causa lesão ali renal. Eu estava tomando ele. Sem necessidade ou... Não, eu estava com inflamação na boca, uma ferida na boca, aí eu fui na farmácia e o farmacêutico me indicou ele, toma o ibuprofeno, que ele é muito bom. Aí a gente compra, mas, né, mas eu tomei, parei, porque eu melhorei bastante e parei. Lembrando que quando você está com ferida na boca, né, gente, eu até falei na aula anterior, é o uso da nistatina oral, tá? O grande perigo de você ir numa farmácia pedir o apoio de um farmacêutico, que não é farmacêutico, muitas vezes o cara que trabalha no balcão, ele vai passar um medicamento ali que ele está fazendo uma lesão no rins e vai solucionar, porque ele é inflamatório e vai desinflamar a boca, né? Mas eu comprei. É muito importante que você faça o uso do medicamento correto, que vai ter a função correta da lesão ali na oral, na cavidade oral. Esse aqui, professor. Exomedine, que é o spray. Sim. O Exomedine. Sim. Tá certo. Roberto, oi? quais exemplos dos que prejudicam menos? Gente, eu acho, Rafa, me desculpa eu estar rindo aí, é que me remete àquela ideia assim, né? O nome de medicamento já ganha o nome de droga, né? Ele tem esse nome de droga porque ele só vai atuar naquele momento ali, tá? Todo medicamento ele é ofensivo ao organismo, tá certo? Né? Então, você está falando de quê? Dos anti-inflamatórios, que agridem menos? Não, porque assim, como você falou, tem os que prejudicam mais e os que prejudicam, assim, mesmo você usando só por aquele tempo, não vai prejudicar tanto quanto os outros. Isso. Aí você está falando de quê? Dos anti-inflamatórios? Isso. O ibuprofeno, ele prejudica menos, tá? Já o diclofenaco de sódio. Tem países que não é proibido o uso de nimesulida, tá certo, gente? Ele ser tão agressivo, não pode ser fabricado nimesulida lá. Em alguns países ali da Europa, né, eles proíbem a fabricação de nimesulida porque ele é muito nefrotóxico, tá certo? Né? E aí ele vai estar ali, aqui no Brasil, é o mais vendido, tá certo? Né? As pessoas usam mais essas 3 linhas. Diclofenaco de potássio, diclofenaco de sódio e a nimesulida. Pessoal, eu não vou usar? Vou. Né? Agora eu não vou usar, eu estou com uma dorzinha na minha unha encravada. Vou já botar um anti-inflamatório para dentro que resolve o problema. Tente solucionar o problema da sua unha encravada de outra maneira, né? Porque você fazendo uso desse anti-inflamatório, você vai estar causando essa nefrotoxia, não é isso? Tá certo? Uma vez eu tava com uma crise de garganta, fui no médico, ele passou esse. Eu tomei uma vez para no hospital, porque ficou na minha garganta. Ele passou qual? O Nimesulida. O Nimesulida, né? Isso. Exatamente. Aí, voltando aqui. Pode falar. Pronto, aí depois o outro médico falou que eu não podia fazer uso desse remédio porque eu sou alérgica a ele e o como eu não sabia, e o outro médico também não. Passou e se eu tivesse demorado mais, poderia ter
a ocasionar, assim, uma coisa mais grave. Sim. Sim. Então, né? Aí continuando aqui na aula, né? Então a minha lesão, aí minha injúria renal ali naquela parte do rins, propriamente dito, eu tô com a lesão ali presente no rins, né? Em decorrência de algumas causas ali também externa, mas que está lesando o próprio rins. Aí sim eu posso estar ali com o rins parado mesmo, tá? Ou paralisando, ou filtrando apenas 30% da sua filtração glomerular, tá certo? E o meu pós-renal, que foi o que Rita de Cássia pediu para eu repetir, não foi, Rita? Foi sim, professor. Meu pós-renal. Isso. O meu pós-renal, Rita, é tudo que acontece abaixo do rins, né? Por exemplo, eu estou lá com a pedra renal, tá certo? Essa pedra renal, eu resolvo usar o chá de quebra-pedra, tá? E bastante água para tirar essa pedra do rins. Então, quando eu retiro essa pedra do rins, ela vai e entope os meus ureteres. E aí tem que ser bilateral, né? Eu tenho que entupir os dois lados para eu ter uma lesão pós-renal. Porque se eu entupir só um ureter, o outro vai estar funcionando. Isso é um exemplo, tá? Né? Então, ou se não, eu posso ter como Vitória falou, Vitória Helena, né? Eu tenho aquela infecção ascendente, que está na bexiga, a bactéria, e ela vai subindo pelos ureteres, causando ali uma obstrução por via bacteriana da passagem da liberação da urina. É uma pós-renal. Eu falei também de pacientes que gostam de inserir, né, objetos ali na uretra. Aí esse objeto não sai, vai me causar ali uma infecção renal. Tem alguém conversando comigo? Tem duas mensagens ali. Tem alguém mandando no chat alguma pergunta, gente? Não, professor. Kiara comentou que o som dela estava ruim. Aí eu disse que o meu estava bom e Júlia também. Ah, tá certo. Que aí chega a mensagem para mim, eu fico pensando que é o aluno fazendo pergunta. Porque eu não estou na tela do Meet, do Zoom. Estou na tela do... Está cortando o som, que eu não estou entendendo o que o professor está falando. Eu acho que é meu celular, que ele está querendo pifar. Fala, meu Deus. Então vamos lá, tá? Então deu para entender, né? A minha injúria renal ali. Quais são as causas? Condições que diminuem o fluxo sanguíneo para os rins, tá? Dano direto aos rins, né? E bloqueio das vias urinárias, tá? Então, se eu tenho... Ó, pessoal, dentro das minhas causas, eu tenho uma condição que diminui o fluxo sanguíneo para os rins. Que condição é essa? É pré-renal. O meu fluxo sanguíneo não está indo para os rins, eu estou tendo uma lesão ali a nível pré-renal, tá? Aí, dano direto no rins é uma lesão propriamente renal, que a gente chama. E bloqueio das vias urinárias é o que a gente chama de lesão pós-renal, tá certo? Quais são as manifestações clínicas, tá? Oligúria é uma delas, tá certo? Anúrias, em alguns casos, né? Eu tenho um paciente ali que ele vai apresentar oligúria ou anúria dentro de uma injúria renal. Hipertensão arterial, edema e náuseas e vômitos, tá certo? Qual é o meu tratamento? Tratar o fator desencadeante, né? O que está me causando a minha ira, eu tenho que estar tratando isso, tá? Buscando mecanismo de reverter aquele quadro para que não comprometa o rins. Manutenção do estado geral e adequação alimentar, ou seja, dietas pobres em proteína, sal e potássio, certo? Por que eu vou usar dieta pobre em proteína, sal e potássio? Pessoal, a proteína é uma das substâncias que a maioria delas, o nosso organismo não consegue quebrar e ele termina liberando na urina, tá? Então, o paciente, ele não, por ele ter uma falta de funcionalidade naquele rins, ele vai acumular proteína no organismo. Ele vai acumular sal. Se meu rins não está funcionando, se eu for consumir o sal, eu vou ter uma hipertensão pela ingesta do sódio em decorrência da falta de funcionalidade do rins. E o potássio, não é isso? Eu não posso acumular potássio, tá certo, gente? Em pacientes renais, ele não pode consumir potássio. Eu já explico como e por que e quando ele pode consumir. Dentro da assistência de enfermagem, né? Aferir os sinais vitais para controlar a pressão arterial, tá certo? Balanço hídrico rigoroso, controle de peso,
tá? Controle do peso do paciente, observar, comunicar e adotar a presença de edemas, tá certo? Na minha injúria renal crônica, tá? A insuficiência renal crônica, ela ocorre quando a perda da função do rins, ela é progressiva e permanente, ou seja, não tem nada que faça você conseguir reverter a retomada da funcionalidade desse rins, tá certo? Você não consegue reverter a funcionalidade desse rins na crônica. Esse paciente ele vai entrar no processo de quê? Que a gente chama no processo de transplante renal, tá? Fatores de risco: diabetes, obesidade e hipertensão arterial sistólica. E a hipertensão arterial sistólica, tá certo? Perdão, sistêmica. Pessoal, quais são os meus fatores de risco, né? São minhas doenças de base. Você lembra que eu falei das doenças de base ali relacionada à paralisação do rim? Diabetes está ali, e a pressão alta, a pressão arterial. Quais são as manifestações clínicas? Náuseas, vômito, inapetência, né, que é a falta de apetite, e pressão elevada. Tá? O paciente precisa de um tratamento de quê? Acompanhamento clínico, tá? Métodos dialíticos, tá? Que a gente vai ver esses métodos dialíticos já, e o transplante renal. Tá? Enquanto esse paciente ele não consegue o transplante renal, o rins dele não vai voltar a funcionar mais. E ele tem que usar os métodos de dialisar, né, que a gente vai ver quais são daqui a pouco. Né? Aí eu tenho o catéter nasal, tá certo? Esse catéter nasal ele é temporário, gente. Tá? O catéter venoso central, ele pode ser colocado em jugular interna, e não na jugular externa. Na jugular interna, vocês observam que esse catéter ele vai entrar dentro do coração, tá? Ele vai entrar numa veia ali cava, né, bem significativa, tá certo? Por isso que é chamado de jugular interna. Ou na femoral, tá? Então, esse paciente ou ele dialisa pela femoral ou pela jugular. Só que o paciente que tem o catéter a nível superior, como o catéter central no pescoço, chamado de jugular, ele tem melhor qualidade, tanto de vida quanto de risco, melhor qualidade de não fazer o risco de contaminação, tá? Pela posição. Já o catéter a nível femoral, né, a própria posição já favorece a colonização de bactéria ali, tá certo? Na região baixa, né, em que o paciente não pode molhar esse catéter, ele não pode molhar quando ele for tomar banho, e é quase inevitável ele não bater água ali no banho dele. Né? No pescoço ainda você consegue proteger, lavar só o lado do pescoço, e lavar o resto do corpo, lavar a cabeça na pia. Mas na femoral é mais complexo, né? Tá certo? Então, por isso que o maior índice de infecção do catéter central, venoso central, ele vai se dar pela região femoral. Mas lembrando que o catéter venoso central, a nível de jugular, também o paciente consegue contaminar. Alguém ia falar? Não, né? E aí eu tenho a fístula arteriovenosa, tá certo, pessoal? A confecção dessa fístula arteriovenosa, o que é uma fístula arteriovenosa? Né? O nome se já diz. O cirurgião vascular, tem que ser o vascular, cirurgião vascular, ele vai pegar a artéria, tá? Vai desconectar ela e vai conectar ela num vaso, numa veia, perdão. Então, quando ele conecta essa região aqui a nível de braço, tá? Aqui da fórmula, né? Eu vou... Caiu não, né, gente? Caiu não, professor. Show, que tá prestes a cair. Pessoal, vai cair daqui a pouco, tá? Mas chegou a vez para Professor. Não sei se vocês viram, só um minutinho, Vitória. Se cair, aí a gente tem que ter um tempinho para dar um tempo para terceira aula, porque eu tenho que gravar essa aula, não grava. Se eu for já iniciar a outra aula, eu peço que grave, que salve essa aula para mandar para vocês. Tá? Oi, Helena. Júlia tá perguntando quem coloca o catéter. É o médico, né? É o vascular, o cirurgião geral, tá? O professor, essa aula você vai colocar... Essa aula você vai colocar no grau, no aplicativo do grau técnico? Veja bem, eu estou com um problema lá, certo?
porque eles estão tentando solucionar. É para eu colocar no portal lá do Grau. E aí o Grau está me apresentando inconsistência, que eu até tirei foto para mandar para eles, posso até mandar para vocês, você vai ver uma telinha vermelha embaixo, dizendo que não é possível. Já tentei mandar lá. Não consigo mandar pelo WhatsApp, porque é grande. E aí eu estou vendo ali com um colega como é que eu faço para enviar para vocês, sem ser pelo portal do Grau e sem ser pelo WhatsApp, que não chega a 90 minutos. Né? 2 tempos de 40 minutos é um negócio muito grande para chegar no WhatsApp. Mas essa aula o senhor vai mandar aqui, né? No grupo? A aula, o texto em si, vou. O slide. Vou. Vitória, Júlia perguntou o quê? Ah, tá, lembrei. Quem coloca? Lembrei. Quem coloca? Isso. Júlia, quem coloca o catéter de diálise é o nefrologista, tá? Perdão, falei. É o nefrologista. Quem coloca o catéter de diálise para dialisar é o médico nefrologista. Quem faz a fístula é o vascular, o cirurgião vascular, tá certo? Porque o angiologista, o cirurgião vascular, ele que mexe com os vasos. Então, veja bem, ele vai, é um processo cirúrgico, e aí ele vai, desconecta a veia que estava passando, tá? E aí ele vai, conecta a artéria. Quando ele conecta a artéria e a veia, vai formar o que a gente chama de frêmito. O que é frêmito, professor? Frêmito é quando você bota a mão em cima da fístula do paciente, e aí você sente uma vibração. Tá? É como se fosse um celular vibrando. Você bota o celular no silencioso, ele começa a vibrar ali na mesa. Né? Então, quando você coloca a mão ali próximo daquela fístula, você vai sentir o que a gente chama de frêmito. Tá? O que um técnico de enfermagem tem que saber? Oi? Fica pulsando, né? Da minha avó fica. Pulsando. Porque faz isso? Porque eu tenho um sangue arterial com uma velocidade, e aí ele choca com o sangue venoso. Aí ele faz esse barulho. Tá? É como se fosse a onda, né? Batendo ali na parede. Então eu tenho um sangue que vem e eu tenho um sangue venoso que vem também. Aí ele faz assim. Aí ele bate e aí dá o formato, o que a gente chama de frêmito. Qual é o cuidado que tem que ter com com essa fístula? Tá? Meu cuidado de ter com a fístula é nunca, hipótese alguma, verificar a pressão no braço que tem fístula, tá certo? Acontece muito paciente renal que vai verificar, perde a fístula porque o técnico de enfermagem verificou a pressão arterial no braço da fístula. Quando eu prendo aqui, o sangue para de fazer o encontro. Perde a pressão, né? E aí perde a pressão. Ô, professor. Aí o paciente vai sofrer tanto. Oi. Pode ter acesso nesse braço da fístula? É recomendado que não, tá? O braço da fístula ele fica explosivo. Porque não prende, né? Não bota o garrote para... Isso. Aí... Processo. Veja bem, paciente que tem fístula, ele não pode, geralmente pede para que ele não faça nada naquele braço. Nem usar o relógio, ele é orientado a não usar o relógio no braço que ele tem a fístula, tá certo? E aí o que acontece? Ele vai usar tudo no outro braço, tá? Verificar a pressão no outro braço. Quando é que o paciente perde? Ele é treinado, tá, gente? Para não deixar o profissional verificar a pressão naquele braço. Só que ele chega apagado, ele chega desmaiado no hospital, ele chega, né, já inconsciente, e aí o profissional dando o aparelho de pressão lá o esfíncter do manômetro no braço do paciente, e ele vai sofrer muito, porque parou a fístula, é onde é que ele urina pela fístula, não é isso? O paciente que é renal, ele só vai urinar por aqui. Se eu fiz a fístula aqui, ele vai urinar por aqui. Ele não vai no banheiro urinar aqui não, tá certo? O banheiro dele é aqui agora. E aí ele vai começar a reter líquido, porque você paralisou a fístula dele. E aí ele começa, muitos pacientes até morrem por causa disso. Aí a urina sai pelo braço? Como é, professor? A gente já vai falar, tá certo? A gente já fala aí. Tá? É um modo de falar ali, só para vocês entenderem, tá? Então, veja bem, muitos pacientes morrem, porque uma fístula, para ficar pronta, ela leva de 60 a 90 dias. Tá? Se o paciente fez a fístula hoje, ele só pode usar ela com 90 dias. Aí ele vai entrar no cateter de urgência, aquele cateter que a gente viu anteriormente. Minha avó foi desse jeito. Isso, aí, exatamente. Fica lá feita, mas não pode usar, tá? Porque tem que primeiro esperar ela solidificar e fortalecer para poder usar. E aí bota o cateter de urgência. Aí tem paciente que não se dá com o cateter, não consegue dialisar no cateter, não tem fluxo. Aí ele termina morrendo, tá certo? Então tenha muito cuidado com o paciente que é renal. Não use pressão nesse braço que ele é renal. Ele sabe, ele vai dizer para você. O problema é quando ele chega no hospital inconsciente e aquele